compartilhando, está aqui, isso. Estão visualizando aí? Deixa eu melhorar. Isso, legal. Tudo bem aí? Só fala aí, Ariana. Tá vendo? Finanças corporativas? Tô, professor, tô vendo. Tá tudo tranquilo. Olha que bonito. Verde, azul, cor do dinheiro aqui, não é? Né? Azul, né? Azul, um azul mais claro, né? Tá certo, não é verde mesmo, não. Então tá bom. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Hoje nós iremos iniciar a nossa unidade 2 de aprendizagem sobre técnicas de gestão e análise de investimento, que é um dos capítulos, uma das unidades mais importantes da nossa disciplina, porque se você aprender essas 3 técnicas, eu diria mais a TIR e a VPL, né, além do payback, é importante você entender e conhecer, mas a TIR e a VPL você vai usar praticamente até o final do nosso curso também. Tudo bem? E todas elas, com certeza, já na primeira avaliação, já cai perguntas conceituais, já cai exercícios aplicativos também. E na segunda também, a avaliação também cai, porque ela vai dar continuidade em outras disciplinas. Então é importante conhecer e entender, tá? Então, se eu não conseguir gravar, com certeza aqui por esse aplicativo, eu gravarei por um outro aplicativo e disponibilizo para vocês. Tudo bem? Bom, pessoal, qual é o conteúdo desta unidade de aprendizagem, que é a unidade 2, né? Então, a gente vai falar sobre o conceito de fluxo de caixa. Eu acho que vocês já ouviram falar de fluxo de caixa em semestres anteriores, né? Mas agora a gente vai aprender como montar, como calcular, como desenhar ele também, que é super importante, ok? Fluxo de caixas relevantes são valores relevantes. Não adianta você fazer um fluxo de caixa com R$2, R$3, que isso não é relevante para a sua empresa, para lugar nenhum, concorda? Projetos únicos e projetos concorrentes também. E aí começa a aparecer técnica de avaliação por período, que é o payback. Olha como se escreve, P-A-Y-B-A-C-K, payback, tá? Porque às vezes tem um que é playback, não sei o quê, tem nada, é payback, tudo bem? Usos e limitações do payback. Técnicas de avaliação, que é o VPL, vocês vão ouvir falar hoje, mas você pode ter certeza que a próxima aula, tanto eu quanto vocês todos já vão estar acostumados. O que é VPL? O próprio nome, valor presente líquido. O que é TIR? Taxa interna de retorno. Tudo bem? Mas hoje, para a gente se familiarizando o ouvido aí, então a gente vai trabalhar com a técnica de valor presente líquido, o uso dela e as suas limitações também. Ok? Comparação entre as limitações do VPL e o payback. Então chega um momento que a gente, bom, conhecemos o payback, conhecemos o VPL, vamos comparar um com o outro e saber o que é mais interessante para a gente. E aí eu entro depois com a terceira técnica, que é a avaliação por taxa interna de retorno, que é o famoso TIR. O que é TIR? Taxa interna de retorno. O uso e as suas imitações também. E aí depois eu faço um comparativo final, que já lá no finalzinho, sobre o payback, o VPL e o TIR. Qual você deve usar, qual que não usa, qual é a diferença de um e de outro também, ok? Bom, disponibilizei para vocês pelo menos 3 materiais do YouTube, são aqueles materiais curtinhos, que está lá disponível também, ok? Que não é meu, é do YouTube, está lá, ok? É interessante, eu sei que vocês gostam de vídeo, então ele vai estar lá disponível para vocês também. Tudo bem? Bom, a gente começa com o conceito de fluxo de caixa, tá? Olha lá. As técnicas de análise de investimento se baseiam no conceito de fluxo de caixa. Lembra que nós comentamos já desde o primeiro dia de aula que finanças corporativas e análise de investimento, a gente sempre trabalha com projeto para o futuro, não que já passou, e sim para o futuro, ok? Então é sempre um fluxo de caixa projetado, ok? Então eu tenho um projeto que me prevê dar um retorno para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Geralmente o fluxo de caixa que nós iremos trabalhar, o que tem de exemplo, o que tem nos exercícios, naquele livro que eu mandei para vocês, se não for 99%, tá, a maioria deles é tudo anual. Mas nada impede de você fazer um fluxo de caixa na sua empresa mensal, semanal, semestral, aí fica a seu critério, tá? Mas para a gente trabalhar aqui, exercitar geralmente no livro lá, e que eu estou usando geralmente é anual também. Por que eu estou comentando isso? Porque tem, inclusive, algumas perguntas que está lá no... e que cai no... como que chama? O que é aquele exame? No ENAD, e que muitos alunos fazem. Vocês do terceiro, o ano que vem, vocês vão estar no quarto. Não sei, ou vocês ou o pessoal do segundo, com certeza vai fazer o ENAD o ano que vem. E tem algumas perguntas, inclusive de fluxo de caixa da nossa disciplina, e que ele acaba quebrando, por exemplo, ele te dá a informação de 1 ano e depois você divide por meses.
Então, é bem simples. Fluxo de caixa de 12 mil reais, um número bastante simples. Ou seja, qual seria ele mensal? 12 mil seria R$ 1.000 por mês, concorda? Então, 1.000 em janeiro, 1.000 em fevereiro, de maneira que 1.000 a cada mês, no final da 12, anual, 12 mil fluxo de caixa. Tudo bem? Bom, e aí tem o fluxo de caixa projetado, uma estimativa de ganhos ou perdas futuras, uma vez que o projeto ainda não foi implantado. Lembrando que eu acabei de repetir aqui para vocês. Fluxo de caixa é sempre para o futuro, não o que já aconteceu. E tem dois conceitos aqui que a gente precisa entender bem, e eu sempre dou um exemplo que você não vai esquecer, tá? E olha, uma dica para vocês que eu fico sempre dando também. Esta pergunta eu adoro fazer ela na primeira avaliação, tá? Então, qual é o conceito de competência? Ele é econômico. Ele é utilizado nas demonstrações financeiras. A referência é quando há ocorrência do fato gerador do valor. Vamos lá para o caixa, eu vou dar um exemplo que você vai lembrar. Conceito de caixa, ele é financeiro. Implica considerar os valores por data de pagamento ou recebimento, independente de quando foram gerados. Então, o que é competência? Um exemplo bastante prático. O seu salário do mês de agosto, ele é competência de agosto, ele é valor econômico, ele se refere ao dia 1 ao dia 30. Que dia que você entra ele no caixa, vamos dizer que você recebe no 5º dia útil. Então, no caixa, só no dia 5 de setembro. Você percebe o conceito de competência e o conceito de caixa? Então, competência se refere àquele período de referência do fato gerador. Então, o seu salário do mês de agosto é competência do dia 1 ao dia 31 de agosto, porque agosto tem 31 dias. Quando é que você entra com o caixa, que é o financeiro? Que é quando você faz efetivamente o recebimento? No dia 5. Você percebe que está a competência ao mês e o conceito de caixa é no dia que efetivamente você recebe. A não ser que a sua empresa pague no último dia de agosto, então você pode dizer que a competência é agosto e o caixa no dia 31 de agosto. Um exemplo, tudo bem? Outro exemplo que você não vai esquecer também. Às vezes você pode fazer uma compra e vai pagar daqui 90 dias. Então eu comprei lá de mercadoria, matéria-prima para minha empresa, R$ 10.000. Qual é a competência dela? R$ 10.000 no mês de agosto. Comprei agora em agosto, que terminou ontem. Só que eu negociei que eu vou pagar ele daqui a 30 dias. Então, só vou pagar no dia 30 de... Comprei dia 31 de agosto, setembro, outubro, novembro. Então, só no dia 30 de novembro, que é o conceito de caixa, que é o financeiro, que é quanto realmente o meu fornecedor vai receber esse dinheiro que eu comprei na competência de agosto, ele vai receber lá no dia 31 de setembro, outubro, novembro, não é isso? Daqui 3 meses. Tudo bem? Tá claro? Depois volta se alguém tiver dúvida também, ok? Vamos lá. Fluxo de caixa. Olha lá. Fluxo de caixa são entradas e saídas de caixa em determinadas datas de tempo, que geralmente é um ano aqui nos nossos exercícios, mas nada impede da sua empresa fazer semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, semestralmente e anualmente. Olha lá, fluxo de caixa positivo, seta para cima. Negativo, seta para baixo. Já vai ter um exemplo aqui para você entender, tá? O que é fluxo de caixa relevantes? Fluxo que serão projetados e utilizados para analisar os investimentos das empresas. Por isso que ele fala relevante, porque com R$ 2, R$ 3 você não vai ter um fluxo relevante, não é significativo. Então, por isso que ele diz relevante. Investimento inicial negativo, retornos de caixa positivo, valores residuais positivos e eventualmente negativos. Ok? Então, tudo isso, investimento, geralmente, você fez investimento hoje, você está desembolsando dinheiro, por isso que está o fluxo de caixa, é saída. Retorno significa que está entrando dinheiro, está retornando o seu investimento. E valores residuais, ou seja, meu projeto é para 5 anos. No final dele, eu tenho ainda alguma coisa positiva, por quê? Eu tenho prédio, eu tenho instalações, então tudo isso são valores positivos. E quando ele coloca aqui, eventualmente negativo, imagine no caso, você é um fazendeiro lá do Mato Grosso, você fez um projeto para 20 anos da sua fazenda, e no final dos 20 anos, ok, você teve fluxo, investimento inicial, que é fluxo negativo, saída cacetinha para baixo, você teve vários retornos nesses 20 anos de retorno de caixa, que é positivo, que é setinha para cima, só que agora você recebeu uma multa também do governo e que você deve fazer plantio de árvore, porque você
sei lá, fez desmatamento, alguma coisa. Então, além de você ter os seus prédios, ter seu terreno lá, você tem um valor alto ainda do plantio que você precisa fazer por um determinado período para pagar uma multa do governo. Por isso que é um exemplo que eu estou lembrando, que, se eu não me engano, tem lá no próprio livro também, mas tem outros casos também de empresa que ela acabou no final, ela não tem nada positivo, ela ficou só com saldo negativo. Então, por isso que ele fala aqui, eventualmente negativo. Que é isso a função do gestor financeiro na nossa disciplina, que é fluxo de caixa, gestão e análise de investimento, é você fazer essa análise e verificar no final do projeto se ele é viável ou não. Ok? Olha aqui que desenho legal para você poder entender, ok? Como que é o desenho de um fluxo de caixa? Só o primeiro aqui, do lado esquerdo, tá? Você tem aqui o investimento no momento zero, ou seja, hoje, agora, 800 mil, ok? Então, eu precisei investir 800 mil para aqui é um anual, tá? Daqui um ano, eu recebo 200. No final do segundo ano, eu recebo o retorno desse investimento, 300 mil. E no final do terceiro ano, também 300 mil. Isto é um exemplo de fluxo de caixa. Percebeu? Então, o investimento no momento, eu tive que desembolsar. Então, saída para baixo. Tudo que eu recebo de retorno, para cima, percebe? Então, olha o segundo aqui, ó. Investi 800, investimento inicial, um investimento de 5 anos. O primeiro é 3 anos, o segundo 5 anos. Primeiro eu recebi, acho que a setinha que dá, né? 200 mil. No segundo ano, 300 mil. No terceiro, 300 mil. No quarto, 300 mil. E no quinto, 350. Olha lá. Olha lá. E aqui ainda ele coloca assim, valor residual mais o retorno de caixa do quinto ano. Então, eu tenho um valor residual de minha instalação, meu prédio, equipamento, sei lá, veículos que a minha empresa tem, e ainda eu tive um fluxo positivo aqui do quinto ano e último 350. Ou seja, é assim que o gestor financeiro, que somos nós, devemos avaliar os nossos projetos. Tudo bem? Depois também, se alguém tiver dúvida, levanta a mão aí, fala, pode fazer interferência, se quiser deixar para o final, sinta-se à vontade também, ok? Bom, e aqui a gente começa a trabalhar com projetos únicos e concorrentes. O que significa isso? Eu tenho apenas um projeto. Bom, se eu tenho apenas um projeto, só me resta dizer se ele é viável ou não. Tudo bem? Se eu tenho 2 projetos que são concorrentes, ou seja, eu tenho um capital, eu posso investir numa empresa A, como eu posso investir na empresa B. Posso investir no investimento tipo Y e outro tipo Z. Qual que vai me dar o melhor retorno? Então, é assim. Então, quando você tem um concorrente, você deve analisar a viabilidade do projeto e chegar à conclusão, às vezes, que nenhum dos dois é viável. Agora, se você comparar com a primeira técnica que nós vamos aprender é o payback. O payback ele leva em conta apenas o período. Se você vamos pegar um projeto bastante simples, o A e o B. O meu projeto A me dá um retorno daqui a 2 anos. O projeto B me dá um retorno daqui a 3 anos. Pela técnica do payback, como você leva em consideração apenas o tempo, com certeza você deverá tomar a decisão que o projeto mais interessante é o projeto A, porque ele vai te dar um retorno num tempo menor de apenas 2 anos. Em contrapartida, o projeto B apenas daqui a 3 anos. Isso se eu tiver 2 projetos. Agora, vou pegar um projeto único. Você é um empresário, tem dinheiro, quer investir numa empresa grande e sabe que uma empresa grande ela vai te dar o retorno só daqui a 5 anos. Então você vai dizer, olha, com esse capital eu tenho dinheiro para me bancar, se ela me der o retorno a partir do 5º ano, é interessante para mim. Você só tem um projeto. Então você vai fazer pelo payback e você vai descobrir que esse projeto, com todos os fluxos, o quanto você vai investir e o fluxo vai te dar de retorno no seu projeto, ele vai te dar um retorno só daqui a 7 anos. Percebe? Então, você como empresário, você como analista de finanças da sua empresa, deverá tomar a decisão que, como você como empresário, como analista, está propenso a guardar apenas 5 anos e o projeto vai te dar o retorno apenas em 7 anos, logo você deve rejeitar o projeto e não aceitar. Tá claro? Agora vamos lá. O que acontece com as outras técnicas do VPL e o TIR? O VPL é valor presente líquido. Se eu calcular e eu tiver apenas um e ele sendo positivo,
Porque tanto no VPL quanto no TIR, eu já levo em consideração também uma outra taxa, que é a famosa taxa de atratividade, que vamos aprender o que é ela hoje, mas com certeza você já ouviu dizer o que ela é de uma maneira bastante simples. O empresário usa muito isso. Se eu não fizer este investimento nesse meu negócio, eu tenho a possibilidade de fazer um outro investimento, ou mesmo comprar dólares e colocar ele aplicado, ou aplicar na bolsa de valores, que não vai me dar muita dor de cabeça, vai me dar um retorno de X reais. Então, essa taxa interna, esse valor seria um valor que lá fora alguém pagaria para você no lugar deste projeto. Então, tanto o VPL quanto o TIR, ele leva em consideração essa taxa. Então, pelo VPL, como é valor, se o valor for positivo e você já considerou essa taxa, teoricamente, matematicamente, você deve aceitar o projeto. Se tiver um único projeto, ok? Agora, vamos dizer que você tem projetos concorrentes. O que é isso? 2 projetos. Você vai comparar aquele que der o maior valor de retorno, é lógico, é aquele que você deve tomar a decisão como gestor financeiro ou como empresário aí do negócio aí, ok? A mesma coisa, o mesmo conceito é para o TIR, só que o TIR é taxa interna de retorno. Ele vai te dar em porcentagem, ok? Então, no final que você calcular a taxa, você deve tirar a diferença desta taxa com a taxa mínima de atratividade, ou seja, com esta outra possibilidade que o empresário ou o gestor financeiro tem disponível para aplicar também. E é lógico, se você só tem um projeto e este valor deu positivo, teoricamente você deve aceitar. Se você tiver 2 projetos que são projetos concorrentes, é lógico que você vai aceitar aquele que tiver a maior porcentagem, uma vez que TIR é taxa e taxa está em porcentagem. O VPL em valor e TIR, taxa em porcentagem. Tudo bem? De uma maneira bastante simples, mas vamos chegar lá, que a gente vai ter explicação de cada um deles. Ok? Então vamos lá. O primeiro aqui que é o payback. Tem como pressuposto avaliar o tempo que o projeto demorará para retornar o total do investimento inicial. Quanto mais rápido o retorno, menor o payback e melhor o projeto. Então, é lógico, você como investidor, você quer investir hoje, se possível, amanhã já tem um retorno, concorda? Estou dizendo de uma maneira bastante simples, que a gente sabe que aplicar e investir não é bem assim. Mas vamos dizer, será que eu suporto 1 ano, 2 anos? Então, é sempre assim. E é pelo payback que você pode calcular e verificar. Deve ser mensurado em tempos, olha o que eu estou dizendo, geralmente o que nós calculamos aqui, ele está anual, mas aqui você pode calcular em dias, semanas, meses, ano. Ou seja, quanto menor o tempo de retorno, mais interessante será o investimento, concorda? Então, você como gestor financeiro, se você fizer o cálculo do seu investimento, do seu projeto pelo payback, e o tempo dele, quanto menor, melhor. Tudo bem? Olha lá, aqui já tem uma maneira, uma forma, não, é a única forma de você calcular o payback, tá? Veja lá, vamos só entender. Então, você tem o projeto A, ou seja, é um projeto único, concorda? Não é concorrente. É um projeto único. Você investiu inicialmente 500 mil. Então, eu coloquei aqui numa coluna acumulada os próprios 500 mil. Aí eu comecei, no ano 1, teve entrada de caixa de 100. Quanto que acumulou? O próprio 100. Entrada de caixa. Aí eu fiz investimento de 500. Saída, agora a entrada é positiva, tudo bem? No segundo ano entrou mais 200, soma-se o anterior, deu 300. No terceiro entrou mais 200, soma-se o anterior, 500. No quarto ano entrou mais 200, soma o anterior, 700. No quinto e último ano, teve um retorno de 300, somou 700, 1.000. Você percebe, de você visualizar aqui, que eu deixei em vermelho bem claro aqui, o que você investiu, 500 mil, vai te dar um retorno no terceiro ano. Tudo bem? Então a pergunta é, você como investidor, ou você como empresário, está propenso a aguardar 3 anos para que esse seu investimento comece a dar retorno? Se isso for verdadeiro, você deve aceitar o projeto. Mas, às vezes, o empresário vai dizer, não, eu não aguento, meu caixa não suporta, eu não tenho dinheiro para sobreviver 3 anos quando ele começa a me dar o retorno. Então, você não pode aceitar o projeto. Então, a resposta é exatamente essa. Olha lá, o payback do projeto é de 3 anos, só que 3 anos,
pois este é o tempo necessário para retornar o valor do investimento inicial de 500 mil, valor equivalente ao investimento inicial. Então, a pergunta sempre é assim, você, como gestor, está propenso a guardar esse tempo? Se não, olha lá. Bom, critérios de decisão com o payback. Poderá ser aplicado tanto a projetos únicos quanto a concorrente. O projeto único, já entendemos aqui que é se eu estou propenso ou não. Quando o projeto é concorrente, deve-se escolher o melhor, ou seja, o menor payback. Então, vamos dizer que você tem o A e o B. O A te dá o retorno em 2 anos. O B te dá em 3 anos. É lógico que o A ele vai te dar um retorno num tempo menor. Logo, você, como gestor, deverá aceitar esse projeto. Ok? Olha aqui, o projeto concorrente pelo payback. Legal. Não vou repetir tudo novamente, mas para você entender, o primeiro, projeto A, você investiu 7 milhões, opa, um dinheiro bom, hein? E teve o retorno no segundo ano. Está vendo acumulado 7 milhões? O projeto B, você investiu um pouquinho menos, 6 milhões, mas teve um retorno só daqui a 4 anos. Está percebendo? Então, é lógico que aqui, ó, o projeto A, ele vai te dar um retorno num tempo menor do que o projeto B. Mesmo que você tenha investido um valor maior inicial no A do que no B. Mas o retorno do A é inferior ao retorno do B. Então, a resposta é que você deve aceitar o projeto A, porque o projeto B, o tempo dele é mais demorado, ok? Olha a crítica que tem aqui embaixo, tá? Isso é importante, porque você, como gestor financeiro, volta e meia você vai ter, né, os questionamentos. Então, olha lá, esse modelo payback não leva em conta o valor do dinheiro no tempo. Não considera os riscos de cada projeto. E nós sabemos que eles são diferentes, cada projeto tem o seu risco, concorda? Não considera os fluxos de caixa após o período do payback. Então, aqui ele só quer saber, ano 2, ano 5. E o retorno? Olha, esse aqui deu um retorno de 7. Esse daqui, que você investiu menos, daqui 2 anos, ele vai te dar um retorno de apenas 3 mil, você percebe o acumulado dele? Então, não vai cobrir nem o valor que você investiu. Então, isso ele não leva. Então, é uma crítica deste modelo. Você percebe que lá na frente a gente vai começar a comparar os modelos, então é bom você já conhecer e fazer as críticas de cada um dos modelos também. Tudo bem? Agora vamos lá, segunda técnica. VPL, que agora vocês vão cansar de ouvir ele falar dele hoje e outras aulas aí também, que é o famoso valor presente líquido. Olha lá, utiliza os princípios de matemática financeira, calculando o valor presente do fluxo de caixa do investimento. Este método é chamado de líquido, pois considera o fluxo total com as saídas, que são os investimentos, e as entradas, que são os retornos. Então, aqueles fluxos, né, saída para baixo, investimento, e o retorno, entrada para cima, descontados a uma taxa de atratividade. Olha o que é taxa de atratividade, está aqui embaixo. Você vai conhecer muito, você vai ouvir falar, e no livro está lá, TMA. O que é TMA? Vamos lá. TMA, taxa mínima de atratividade. Representa o retorno mínimo exigido em porcentagem, custo de oportunidade. O que é custo de oportunidade? Ou seja, você como investidor, você como gestor financeiro, se você não aplicar neste projeto, você tem a possibilidade de uma outra possibilidade para ganhar um X% aí. Então, e aí você tem que comparar se esse negócio seu, esse seu projeto é viável ou não. Tudo bem? Olha lá, como calcular aqui o VPL? Tem uma fórmula matemática que eu vou apresentar para vocês aqui na nossa primeira aula, mas a partir daí só usamos pela calculadora HP12C ou pelo Excel, que na sua empresa você deve fazer o Excel. E eu vou, inclusive, pedir para vocês fazerem alguns exercícios também, que eu acho super importante, que eu já precisei de estagiário do 3º, 4º ano da faculdade, e eles dizem, eu não sei o Excel. O Excel é simples, mas você tem que mexer, tem que fuçar, tem que entender. Então, é importante. E este livro também que eu passei para vocês, ele é muito didático, ele ensina o beabá para você, de como você montar fórmula, de como você fazer o seu quadro. É muito legal, muito didático. Ok? Então, vamos pegar esse exemplo aqui do VPL, Valor Presente Líquido. Você fez um investimento inicial de 800 mil, tá aqui, o projeto A. Não é projeto concorrente, porque só tem um projeto, concorda? Então, no primeiro ano, você retornou 200 mil, no segundo, 300, no terceiro, 300, no quarto, 300 e no quinto, 350. Ou seja, é um projeto de 5 anos, você já sabe quanto você investiu inicialmente, saída para baixo, no nosso fluxo de caixa, concordam? Entrada, setinha para cima,
que é o nosso retorno do nosso investimento. O TMA, agora você já sabe que é taxa mínima de atratividade, é uma outra possibilidade que você tem no mercado também, que se você não investir esse 800 mil neste projeto A, você poderá usar a 20% aqui ao ano. Então, esse seu projeto só é interessante se superar esses 20% aqui, tudo bem? Então, apresentei aqui 3 alternativas. Fórmula matemática, a calculadora financeira HP12C, que é um investimento para o profissional de gestão financeira. Quando nós tínhamos aula presencial, era obrigado o aluno estar com ela. No dia da avaliação, não adiantava nem ele entrar, que ele não conseguia fazer nada. Então, é praticamente obrigado. Eu brincava ainda que eu falava, pede para a namorada ou para o namorado aí no dia dos namorados, aí no final do ano, né? Ou em julho agora que já passou, pede aí para o namorado uma calculadora que custa 300, 400 reais, mas é um investimento para a área de finanças. E a planilha do Excel aqui também no final. Ok? Veja lá, matemática só para você entender como que é o raciocínio, e você vai ver que até os centavos é igualzinho pela HP12C, é muito mais rápido, com certeza. Olha lá, todos os valores, lembra que nós acabamos de comentar lá anterior, está aqui, ó. Fórmula matemática, eu tenho 20%, tudo bem? Posso transformar o 20% em decimal, é o mesmo que 0,20, senhores matemáticos? Tudo bem? Ok. Olha lá, VPL, como que eu vou calcular? Eu não fiz um investimento de 800? Então, 800 aqui é negativo, matematicamente. 1 mais 0,20, que é a taxa aqui, elevado ao momento zero, percebeu? No primeiro ano, não deu um retorno de 200? 1 mais 0,20 elevado à potência 1. No segundo ano, não retornou 300? 1 mais 0,20 elevado à potência 2. No terceiro ano, 300, 1 mais 0,20, que é a taxa, mais elevado à potência 3. No quarto ano, mais 300 mil. 1 mais 0,20 a taxa, elevado à potência 4. No quinto e último ano, deu um retorno de 350, que divide 1 mais 0,20 elevado a 5. Tudo bem? Quinto. Olha lá, calculando aqui, negativo. 1 mais 0,20, vocês lembram dessa aulinha da matemática da dona Margarida? 1 mais 0,20 que dá 1,20. Qualquer valor elevado à potência 0 não é 0, é 1. Tudo bem? É 1, tá? 1,20 elevado à potência 1 é o próprio 1,20, tá certo? 1,20 aqui, 1 mais 0,20, que vai dar 1,20, concorda? Elevado a 2 é o mesmo que 1,20 multiplicado por 1,20, que vai dar 1,44. Aqui eu deixei só 2 dígitos, mas você pode usar mais também. Mas mesmo nas avaliações e nas nossas atividades, eu sempre peço para o aluno deixar também 2 dígitos após a vírgula, ok? Mas aqui eu usei, acho que o que está no livro exemplo, então deixei com 3, 4, 5 e assim por diante. Olha aqui, 1 mais 0,20 elevado a 3, que vai dar 1,728. 1,20 elevado a 4, que vai dar 2,0736. Olha aqui, 1,20 elevado a 5, que vai dar 2,48832. Tudo bem? Então aqui, matematicamente, são os valores. Aí eu vou pegar esse valor negativo dividido por 1. Qualquer valor dividido por 1 não é ele próprio? Então, 800 mil. 200 dividido por 1,20, 166 mil e alguma coisa. 300 mil dividido por 1,44, 208 mil e alguma coisa. 300 mil dividido por 1,728, 173 mil e alguma coisa, tá certo? 300 dividido por 2,0736, 144, meia, alguma coisa. Olha lá, 350 dividido por 248 vai dar 140 mil e alguma coisa. Ou seja, menos, mais tudo isso daqui vai dar um valor positivo de quanto? 33.944,19. Então, esta fórmula nós não estamos calculando que é o valor presente líquido, ó, VPL. Valor, faltou um cifrãozinho meu aqui, mas você entende que valor é dinheiro, cifrãozinho? Se deu positivo, você considerou a taxa de 20%, ou seja, você considerou essa taxa que você poderia aplicar de 20%, e ainda teve um retorno positivo de 33%. Então, você, como gestor financeiro, como investidor, você já pode dar a resposta aqui, que matematicamente você deverá aceitar este projeto, porque ele é viável, porque além de cobrir a sua taxa mínima de atratividade de 20%, você ainda tem no seu bolso mais 33.944,19. Tudo bem? Mas vamos seguir, que acho que tem a resposta aqui. Olha lá. Ah, desculpa, não tem a resposta ainda. Vamos lá.
Aqui eu vou calcular pela HP12C. Quando estou em sala de aula, eu perco aqui pelo menos 15 minutos. E hoje, como a gente está gravando, espero que fique gravado lá, não vou perder esse tempo. Mas depois, no intervalo, que nós vamos fazer de 15 minutinhos, você vai fazer esse exercício, nem que for no seu celular, coloca ele aí HP12C, que ele vai vir o seu celular no HP12C, vem no seu celular também, que dentro da sala de aula você não pode usar, mas na sua casa, em qualquer local, você vai usar e sem problema nenhum também. Ok? Olha lá, então a fórmula aqui, esse livro é bastante didático para você aprender. Ah, professor, eu não sei mexer com HP12C. Meu amigo, você vai ligar e desligar, vai lá na teclinha F, vê a cor, eu nem me lembro agora de cabeça, eu vou pegar a minha ali para ver. O F é azul ou laranja, FFN. Ó, percebeu que 800 mil, que é o mesmo projeto lá, tá? Aqui eu não coloquei negativo, por quê? Porque ele vai entender que o CHS é um valor de investimento. Então, para HP12C, ele está saindo, ok? G, CF0. Olha lá, no primeiro ano, 200. G, CFJ. Uma única vez esse valor de 200. Já explico já por que isso. O G... Opa, desculpa. Peraí, tirei do lugar. Olha lá, GNJ. Tudo bem? Voltou para vocês aí? Olha lá, na quarta linha aqui, ó, 300 mil, G, CFJ 13. Você vai me perguntar, por que esse 13? Você lembra que no ano 2, 3 e 4, você teve o mesmo retorno de 300 mil? Para você não fazer de uma em uma vez, você coloca o número 13 aqui que já resolve, ok? Eu poderia colocar 300, G, CFJ, 1, GNJ. Posso repetir embaixo? 300 novamente, G, CFJ, 1, G... Mais uma vez, você percebeu? Você pode fazer 3 vezes. Como você vem aqui e mudou o número, só coloca 3. Não é muito mais rápido, muito mais simples para você? Então, entendeu? Pronto, vai embora. No último ano, você lembra que ele tinha 350? No quinto? Fala G, CFJ, uma única vez, GNJ. O que é o 20? A taxa. Aqui você não vai colocar em porcentagem, não vai colocar nada. Ó. Você vai só colocar o número 20, não vai colocar vírgula, não vai colocar porcentagem, nada. Você vai colocar o número 20, subentende que é a taxa mínima de atratividade de 20%. Vou apertar a tecla I, ok? Que é de juros. Você vai colocar F na sua calculadora, vai vir colocar NPV, vai cruzar os seus dedinhos e vai dar qual valor? Igualzinho você fez na matemática. Valor presente líquido, 33.944,19. Ou seja, por aqui não é muito mais rápido, muito mais simples. Percebeu? Então, seguimos aí, senhores matemáticos investidores agora, neste momento. Olha lá. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Bom, quem domina o Excel, só de olhar esta planilha aqui, já tem certeza que ela é do Excel. Concordo exatamente isso. O que eu peço para o aluno, e para facilitar a sua vida, faça esse primeiro exercício. Ah, Datrilha, eu não conheço nada. Esquece que você não conhece nada. Vai no Excel. Hoje até o celular faz isso, concorda? Vai no Excel, no seu computador, na sua empresa, onde você quiser. A minha sugestão, para quem não domina nada, usa a planilha nessa mesma altura. O que é essa mesma altura? Olha, quando você abre o Excel, já aparece aqui 1, 2, 3, ABC. Ah, aqui está na coluna B. Deixa em branco a sua também, a coluna A. Por quê? Porque vai facilitar o cálculo. Depois que você dominar, meu amigo, você põe de cabeça para baixo que você vai entender e está tudo certo. Então, você vai colocar aqui ano 0, hoje. Qual o fluxo de caixa? Eu investi, saiu negativo. Aqui eu tenho que colocar negativo, tá certo? E para ficar bonitinho, uma questão de estética, eu coloquei tudo, ó. O ano eu centralizei, o fluxo de caixa eu coloquei à direita, o fluxo de caixa eu coloquei 2 dígitos após a vírgula. Olha que legalzinho. É dinheiro, concorda? Eu acho que a organização em qualquer relatório, que geralmente você manda para outras pessoas, pro seu, ou às vezes para a sua diretoria, para a sua gerência, tem que ser um relatório também que chama atenção. Põe o ano, fluxo de caixa em negrito também, entendeu? Põe esse valor, pode ser em vermelho aqui, eu coloquei só em negrito, põe para chamar atenção também, entendeu? Por quê? Você está dizendo no seu Excel que você faz um investimento de 800 mil, que no primeiro ano você tem um retorno de 200, ó, o mesmo valor, lembra? Que eu disse que no ano 2, 3 e 4 era 300, aqui, ó, 300, no último ano, 350. Como que eu vou fazer, ó? Eu venho aqui, o FC, fluxo de caixa na data 0. Quanto que eu tenho? 800 mil. Fórmula, e aí você vai colocar, tá vendo? Os 800 mil, que é esse mesmo valor. Posso fazer um Ctrl+C?
Eu vou copiar a célula C3, essa aqui, e vou copiar na C10, concorda? O valor igualzinho. Aí eu vou colocar o cursor aqui, ó, nessa célula C11. E aqui ao lado, você está vendo aqui na E, coluna E, você vai colocar assim, ó, igual, não esqueça do igual, senão não vai responder. Igual, VPL, vou abrir o parênteses, 20, aqui eu vou colocar porcentagem, ponto e vírgula, C4, dois pontinhos, C8, fecha o parênteses. O que ele vai entender? Que eu quero VPL com uma taxa de 20%, e eu estou dizendo que do C4, esse dois pontinhos significa do C4 até o C8. Vem aqui, C4. C4 não é os 200? O C8 não é os 350? E eu quero exatamente esses valores aqui, ó. Ok? Opa, eu não consigo clicar aqui para mostrar melhor, mas só com o cursor aqui, ó, 200, 300, exatamente, ó, 200, 300, 3 vezes e o 350, que está aqui dentro. A hora que você der o Enter, olha que maravilha, ele mesmo já vai calcular para você 833, 944,19. Só que aqui, para você saber o VPL, agora você tem que diminuir desse valor de 800 mil, concorda? Então, você vai colocar o cursor aqui, que na célula C12. C12. E o que você vai colocar dentro dessa célula? Esta fórmula que está aqui na coluna E, ó. Igual, não esqueça do igual, senão ele não calcula. Igual C10, C10 mais o C11. Porque esse não está negativo? Então, mais com menos vai dar menos. Automaticamente, a hora que você der o Enter, olha que maravilha. Ele vai dizer para você 33.944,19. Se você voltar a tela aqui rapidinho, ó, aqui não é o seu VPL, olha aqui, pela calculadora HP12C, 33.944,19. Olha aqui pela matemática, 33. Você viu que maravilha? Ou seja, você pode brincar que a matemática é muito mais trabalhoso e que aqui é só para você entender, jamais iremos trabalhar com ela, ok? Você pode usar HP12C, que essa a gente vai deitar e rolar, e o Excel também, que hoje é importante, usado muito nas empresas também. Tudo bem? Aí vem a interpretação aqui, olha lá. VPL positivo, o projeto foi capaz de recuperar o investimento inicial, além de pagar a TMA, que é a taxa mínima de atratividade, sobre esse investimento, que era os 20%. Logo, devo aceitar o projeto. Tudo bem? VPL negativo. O projeto não foi capaz de recuperar o investimento inicial e pagar a TMA sobre esse investimento. Logo, você deve rejeitar o projeto. Então, este projeto aqui de 800 mil, além de proporcionar um retorno de 20% ao ano, que é a taxa mínima de atratividade, o nosso famoso TMA, ele ainda me ofereceu um retorno de 33.944,19. É lógico que eu devo aceitar este projeto. Tudo bem, senhores gestores financeiros? Mas calma, eu chego lá. Estou no finalzinho para vocês. Aqui a gente faz um comparativo, que a gente diz lá no início, que são as falhas do payback e as vantagens do VPL. Então, olha lá, no payback, ele não leva em consideração, não leva em conta o valor do dinheiro no tempo. Já pelo VPL, considera o valor do dinheiro no tempo, mediante, inclusive, o uso da TMA, que agora você já sabe que é a taxa mínima de atratividade. Tudo bem? Bom, pelo payback, é a primeira técnica que nós usamos. Segunda consideração, não considera os riscos de cada projeto, que pode ser diferente. Desculpa, pode ser diferente um do outro. Já para o VPL, pode considerar diferentes riscos, ajustando a TMA a cada projeto. Ou seja, se eu tiver 2 projetos, eu posso considerar uma TMA para um projeto de 20%, ponto de 15% e assim por diante. Tudo bem? Outra consideração ainda pelo payback. Não considera os fluxos de caixa após o período do payback. Aqui no VPL, considera todos os fluxos de caixa, inclusive com determinação do período de tempo para correta comparação em tempos de custo de oportunidade. Tudo bem? Bom, taxa interna de retorno, que é o TIR agora. A terceira e última técnica que nós iremos aprender hoje e aplicar para o resto do semestre. Ela apresenta os resultados em porcentagem, não em valores. Então, lembra sempre, valor, VPL, TIR, taxa. E aí tem o fluxo de caixa. O que são fluxos de caixa? Investimento inicial, investimento adicional, fluxo de caixa positivo ou negativo de retorno, valor residual do investimento, quando houver. Ok? Então, algumas considerações.
Agora vamos lá, um exercício aqui para a gente fazer e com outros valores. Então eu só tenho um projeto único, que é o projeto A. Eu fiz o investimento inicial de 500 mil, negativo. Dá para entender que entre parênteses aqui é negativo? Sim. Então saída logo no fluxo de caixa é setinha para baixo. No primeiro ano entrou 100 mil, saída para cima. Segundo ano, olha lá, caixa, entrada, setinha para cima. Terceiro ano, setinha para cima, mais 200. No quarto, setinha para cima, mais 200. E no último, 300 aqui. Então, é um projeto de 5 anos, que eu investi 500 mil, e eu tive o retorno nesses 5 próximos anos aqui, esses valores aqui desta coluna. Eu tenho uma taxa mínima de atratividade que também é de 20%. Tudo bem? Então, eu tenho 3 alternativas também que eu vou apresentar para vocês. Fórmula matemática, que ela não é padronizada, ok? Então, não vamos utilizar. Nós vamos utilizar pela calculadora HP12C, que é a calculadora financeira, e também a planilha do cálculo do Excel, que é o que vocês vão exercitar aí também, que tem várias atividades. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, já vou direto pela HP12C. Você percebeu que pela matemática, como ela não é estruturada, eu até pulei para não ter dor de cabeça, que não é o objetivo essa do gestor financeiro, dono de aplicação de dinheiro, ok? Então, vamos lá. Olha lá, eu começo assim. Desliga a sua calculadora, começa do zero, FFN, 500 mil não coloca negativo, mas apesar que você saber que é, porque o CHS já vai te representar que é lá. O GCF0 já era um valor zero, então é o que você investiu. No primeiro ano teve um retorno de 100 mil. Olha lá, a fórmula aqui já, o GCFJ, você vai se acostumar também, você vai perceber que a hora que você já vai, ó, o laranjinha, opa, eu vou procurar tudo que é laranjinha. O azulzinho, vou procurar tudo que é azulzinho. Então, você bateu na tecla, você já vai procurar ele, o que é. Tudo bem? Olha lá. Depois você tem 200 mil GCFJ3. Por que 3? Você lembra? Voltando aqui, ó, só um pouquinho. Olha lá, não foi 200? 1, 2, 3 vezes? Percebe? Então, eu tenho aqui 200, 3 vezes, ó, GNJ. 300 mil ao último ano, lembra? GCFJ, uma única vez, você precisa identificar, tá? GNJ. F e R. Olha lá, F e R. Quanto que deu aqui? 24,21%. Então, o TIR é taxa. Então, a minha TIR, o VPL, valor, né, masculino. TIR, taxa, né, feminino, taxa, 24,21%. Tudo bem? Vamos entender um pouquinho ali na frente essa diferença aí. Olha lá, mesma coisa também. Você vai representar no seu Excel. Se você disser para mim, Trilha, eu não entendo nada do Excel. Calma, você vai entender, você vai exercitar, é importante, você pode ganhar um emprego na sua empresa ou no próximo concurso que você for fazer para alguma vaga aí também, porque você sabe dominar o Excel. Então, se você não dominar, coloca a mesma planilha, do jeito que está aqui, ó. Ela já vai aparecer desse jeito. Pula a coluna A, vem na coluna B, pô, escreve lá, ano, zero. Por quê? No momento hoje. 1, 2, 3, em diante, né? O primeiro ano, segundo ano, assim por diante. Fluxo de caixa. No primeiro ano tive que investir 500 mil. Retornou, olha lá, 100 no primeiro, 200, 200, 200 no segundo, terceiro e quarto, e no último ano 300. Você põe o cursor aqui na célula C11, concorda? Escreve, tira aqui, C11. E o que você vai colocar de fórmula dentro do seu cursor aqui, que representou aqui do lado, ó. Igual, não esquece do igual, senão não calcula. Igual a TIR, vai escrever TIR, abre o parênteses, o C3, 2 pontinhos até o C8. Você percebeu que aqui ele já está incluindo o valor negativo, ó. Que você investiu, 500 até o último, que é o C8. Ok? Fecha o parênteses e dá Enter. Cruza os dedinhos, pode ter certeza que dá 24 e 21. Igualzinho, ok? O que deu aqui, ó, na HP12C. Então, HP12C e o Excel até os centavos são idênticos, ok? Agora, para você entender matematicamente, olha que legal aqui. O seu TIR que você calculou, você não me disse que é 24 e 21? Que você calculou tanto pela HP12C quanto pelo Excel? Então, você vê aqui no Excel, esse exercício eu dou para vocês também, e vocês vão fazer exercícios aí pela frente aí também, tá? É um exercício muito legal, olha lá. Então, no ano 0, saldo final, eu investi 500 mil, tá aqui, ó. Tudo bem? Com esta taxa, se você pegar 500 vezes 24 e 21, vai dar um de juro quanto? 121. Mas, Daltrino, como você sabe? Olha aqui embaixo, olha como esse livro é muito didático, tudo que você tem. Então, você vai colocar o cursor aqui, ó, ok? O cursor na célula C15,
E o que você vai colocar dentro aqui? Igual F4, esse asterístico, você concorda que é multiplicação pelo C1? Então, ele vai multiplicar pelo C1, concorda? E ele já vai, o que você der Enter, ele já vai calcular para você que vai dar 121,050. Aí, esse saldo de juro, o que é? Você não tem um juro de 121,050? Mas o seu saldo de 500 não deu 621? Você vem aqui embaixo, olha aqui, o que é? O F4 mais o C5. Põe a fórmula, dá o Enter, automaticamente ele já vai dizer para você que é 621. O que é resgate? Você não teve o resgate aqui para você saber que no final dele tem que dar zero. Se essa está... Isso é mais ou menos como se fosse a prova real que você está fazendo da matemática. Isso é importante você entender. Você, como gestor financeiro, você vai fazer muito desses cálculos aí pela frente, tá? Olha lá, então, você não teve um retorno de 100 mil? Então é como se fosse um resgate, então saiu. 621,050 menos 100, quanto que vai dar? 521. Como você sabe? Vem aqui, ó. Esse 100 você precisa copiar, tá certo? Porque lá no seu projeto, 100, 200 e assim por diante. Põe o cursor aqui igual F4 mais o C5 mais o E5 e dá o Enter. Cruza os dedinhos. Quanto que vai dar? 521,050. Ok? Agora você vem aqui, ó. Pega, só para você entender a mecânica. Esse 521,050 mais os juros vai dar 647. Menos os 200, 447. Este valor com a taxa vai dar 108,2266. Mais os 447 vai dar 555,462. Menos os 200, 355,462. Este valor aqui com a taxa vai dar 86,57. Mais os 355 vai dar 441,520. Que a fórmula está tudo embaixo. Menos os 200, 241,520. Este valor com esta taxa vai dar um juro de 58,480. Mais o 241,520 vai dar exatamente os 300. Você não resgatou 300, quanto que sobrou no final? Saldo zero. Ou seja, a sua taxa de 24,21 está corretíssima matematicamente. Isso é como uma prova real para você poder entender o seu saldo, os juros, o resgate e assim por diante. Isso quem trabalha em banco, quem trabalha em aplicação financeira, trabalha muito com isso. É muito legal. Análise de investimento, olha lá. Tá? Seguindo aí. Olha lá. Agora os critérios de decisão para você entender, tá? TIR maior, essa seta todo mundo entende? Essa símbolo aqui maior que a TMA, aceita-se o projeto. TIR menor que o TMA, rejeita. Você percebe que aqui você tem que levar em consideração o TMA na hora da sua decisão. E você, como gestor financeiro, você vai tomar várias decisões, ok? Então, esse TIR tem que ser superior a TMA, senão você tem que rejeitar o projeto. No caso específico do exercício que nós acabamos de fazer, olha lá, deve-se aceitar o projeto, já que o TIR de 24 e 21 ao ano, ao passo que a TMA é de 20%. Então, você tem uma diferença aí de pelo menos 4,21%, concorda? Então, você deve aceitar o projeto. Quando o projeto único, se o TIR for maior que a TMA, aceita. Projetos concorrentes, olha lá, calcular a TIR de cada projeto e escolher a maior. Caso os dois menor que a TMA, deve rejeitar. Ou seja, você tem dois projetos, A e B, e os dois, a TMA é superior ao TIR, é lógico que você deve rejeitar. Os dois é superior, aquele que tem a maior diferença é o que você deve aceitar. Tudo bem? Tá claro? Espera aí que está chegando no final. Agora vamos calcular aqui. Se não me engano é a última, né? Olha lá, o payback. Já comparamos com o VPL e agora vamos comparar com o TIR também. As mesmas considerações do VPL são as mesmas considerações do TIR. Então você compara. Se você tiver o pelo payback, não leve em conta o valor do dinheiro no tempo. Mas tanto o VPL quanto o TIR consideram o valor do dinheiro no tempo mediante o uso da famosa TMA. Tudo bem? Bom, outra consideração, o payback não considera os riscos, porém, tanto o VPL quanto o TIR pode considerar diferentes riscos, ajustando a TMA, porque cada TMA é exatamente um risco, ou seja, eu tenho a possibilidade de ganhar um outro valor num outro negócio, então você compara. E a última consideração aqui é que o payback não considera os fluxos de caixa após o período. Já tanto o VPL quanto o TIR, eles consideram todos os fluxos de caixa, inclusive com determinação de período para a correta comparação em termos de custo de oportunidade.
Ok? Bom, e aí, eu achei que era o último, mas ainda não. Acho que tem um exercício aqui. Calcular o TIR, olha lá. Então, fiz um investimento de 100 mil. No primeiro ano, eu tive um retorno de 200. No segundo, de 32. No terceiro, de 52. No quarto, 19. E no quinto, 19. Estou considerando uma taxa minha de atratividade de 15% ao ano. Calcular pela calculadora financeira e pela planilha do Excel. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não. Ah, já tem resolvido aqui. Veja lá. Olha lá, pela calculadora HP12C. Depois, a minha sugestão para vocês, depois do nosso intervalo, refaçam esse mesmo exercício, que você já tem o valor, entendeu? Para ter certeza que você está gabaritado. Se alguém já trabalha muito bem com a HP12C, trabalha em banco, já trabalha na financeira da empresa dele, meu amigo, seja feliz, já tem exercício que eu postei para vocês, mas se não, vai brincando com essa daqui que você vai conseguir. Olha lá, FFN, 100, o valor que eu investi, 100 mil. Tive retorno no primeiro ano, 20, 32 no segundo, 53, 52 no terceiro, 19 no quarto, quinto e último. Você percebeu por que está tudo um? Nenhum valor é igual ao outro, concorda? Então, todos eles com uma única vez, um único valor. FIRR, olha lá, igual a 12,40% ao ano. Então, o meu TIR é de quanto? 12. Sem ver a resposta lá, você como gestor financeiro, eu tenho uma TMA de 15% e meu TIR deu de 12,40%. Devo aceitar esse projeto ou não? É lógico que não. Ele não está cobrindo a minha taxa mínima de atratividade. Ou seja, vou aplicar esse meu 100 mil que eu tenho na minha conta bancária lá, no meu valor que eu quero aplicar, neste meu negócio que te dá 15%. Então, nesse negócio aqui não dá. Ok? Então, devo rejeitar o projeto. Olha aqui, pelo Excel também. Depois eu vou falar para vocês. Faça esse exercício também na sua calculadora, no seu celular, que dá para fazer o Excel também. Apesar que eu não gosto de brincar com o Excel, que eu gosto de computador mesmo, tá? Mesmo que seja notebook. Monta na mesma altura aqui. Se você já tem habilidade, meu amigo, fique à vontade, faz a cor que você quiser. Aí, ó, no ano zero, que é hoje negativo no Excel, tá? Porque você investiu, saída. Primeiro ano, segundo, terceiro e quarto. Põe o cursor aqui, qual é a forma? Igual a TIR, abre o parênteses, C3, dois pontinhos até C8. O que ele vai entender? Do C3, que pega o valor negativo de 100, até o 15, que é a linha 8, e dá o Enter, ele vai dar 12,40. Você percebe também? Igualzinho pela sua calculadora HP12C. E aí, vem aqui a última interpretação, que é, uma vez que a TIR foi estimada, TIR, taxa, tá? Então é ela mesmo, em 12,40% ao ano, e a TMA foi estipulada em 15%, deve-se rejeitar o projeto. Não devemos aceitar, pois um retorno de 12,40% ao ano é inferior ao retorno obtido, por exemplo, em uma aplicação de renda fixa, que pode ser a possibilidade que você tem, e que daria para você de 12%. Pode ser aplicação em dólar, sei lá, qualquer coisa aí. Então, TIR de 12,40 é menor que a TMA, rejeita-se o projeto. Tá claro? Acho que é útil. Isso, é útil. Tudo bem? Falei demais, né? Mas o que eu tinha para passar para vocês, não sei se meu tempo... A Ariana fala, nossa, tá bom, tô dentro aí. Eu acho que eu usei menos de uma hora também. Se ficar gravado, ok? Deixa eu voltar aqui, ESC, opa, cadê? Voltando aqui, isso, legal, isso. Agora eu volto aí para vocês, olha lá, ok? Querem fazer alguma pergunta para a gente deixar gravado também, para não ficar muito extenso depois do pessoal? Oi, fala. Só uma dúvida. O TIR sempre terá que ser maior do que TMA? Desculpa, se o quê? Se o TIR terá que ser maior que o TMA? Necessariamente, senão você deve rejeitar o projeto. Certo, Porque o obrigado. TMA é uma possibilidade que você tem se você não aplicasse nesse projeto. Então, para que esse seu projeto seja viável, ele necessariamente deverá ser maior do que a sua TMA. Tudo bem? Certo, obrigado. De nada. Mais alguma pergunta? Professor, tá ouvindo? Tô ouvindo. Não é uma pergunta, eu só queria agradecer, porque eu não sabia que era tão simples usar o Excel para TIR e VPL. Você percebeu? Legal, né? E aí, ó, Eu quem não pensava que tem era aqui... complicado. Não, você viu que é bem simples, realmente. Começa a exercitar, que vocês vão começar a gostar dele. Tem aluno que até prefere usar, e na empresa, a maioria das empresas
Se você não tiver com HP12C, meu amigo, você vai lá no Excel, você põe ele, você viu? Que as fórmulas são super simples. Depois que você acostumar e entendeu, não precisa ter livro, não precisa ter nada, meu amigo. Você vai lá e monta do jeito que você quer na sua empresa, concorda? É legal. Concordo plenamente. É É bem vamos usar. simples usar o Excel para VPL e TIR. É, muito simples mesmo, verdade. Você viu que até para montar o payback também, fazer valor acumulado, ele ensina também, o próprio livro lá, como fazer coluna acumulada, que às vezes o aluno tem. Mas tem umas regrinhas lá no Excel. Eu gosto do Excel, eu gosto de brincar do Excel. Nossa, às vezes você vai lá brincar com ele mesmo acumula para você, arrasta lá, ele acumula, nossa, fica perfeito. Legal. Mais algum questionamento para não ficar muito longa a gravação? Acho que eu vou parar e depois, mas eu continuo aqui para tirar dúvidas ainda, ok? Pode ser? Mas legal, gostei das duas Professor, perguntas. Oi? eu não cheguei a ver o material que está no AVA, mas tem exercícios para poder praticar? Tem exercício para praticar. Se eu não me engano, eu coloquei. Aqui tem, você viu que tem gabarito, inclusive. Aqui, todo esse material está postado lá no AVA. E agora é o que vocês têm para fazer depois do intervalo, realmente. E eu estou aqui para ajudar e tirar dúvida de vocês. Tudo bem? Ah, ótimo. Não, legal. É bem aplicativo. A partir de agora, meu amigo, eu gosto muito das coisas práticas. Não só na nossa gestão financeira, como quem trabalha comigo lá na logística também, fala, não, é o beabá, é o que você precisa do dia a dia dentro de uma empresa, meu amigo. Não adianta ficar inventando a roda que há muito tempo alguém já inventou que era redonda. Nós vamos usar aquilo que a gente precisa realmente, ok? Acho que eu vou parar a gravação para não ficar muito extenso, que já deu quase 1 hora. Não sei se está gravando, mas vamos.